Bom dia, nossos queridos seguidores de nosso programa Tempo de Consulta, JCJ Comunicação, jcjnews.com.br. Bom dia para todos nossos convidados. Bom dia, Lucas Brito. Tudo bem, Lucas? Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo, na Santa Paz. Bom dia, nosso querido Héctor Nievas, nosso psicólogo, nosso neurocoach. Héctor. Bom dia, pessoal. Prazer enorme estar aqui novamente com vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Bom dia também para o Igor Barros, que se faz presente. Bom dia a todos, vamos em frente. Isso aí, Igor, bom dia. Bom dia, nosso querido amigo que faz tempo que não nos visita, o nosso empresário de startup, Felipe Massotti. Tudo bem, Felipe? Bom dia, tudo certo. Tudo certo, isso. Bom dia. Prazer rever os amigos. Igualmente. E bom dia ao nosso advogado, o doutor Márcio Seabra. Bom dia, doutor Márcio. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite novamente. Um prazer estar aqui. Isso aí. Eu quero salientar que também temos convidado o professor Daniel. O professor Daniel estará presente também. Não é nosso professor Daniel, vereador professor Daniel, sim. É o Daniel Valadares, que é mineiro, Belo Horizonte, uma cidade que hoje está passando por momentos de calor, sim, e está marcando temperaturas recordes, então lá a coisa está mais quente. Eu quero dizer que para mim é um enorme prazer participar e convidar vocês para abordar esse tema que, de fato, é um tema que está se conversando por todos os cantos de nossa sociedade e que é o tema. Bom dia, Leandra Aires dos Santos. Bom dia, Leandra. Prazer fazer parte de nossos seguidores. Que bom que esteja conosco. E o nosso tema, como dizia, é o outro lado do dilema das redes sociais. A partir do documentário que a Netflix colocou no ar, surgiram muitos comentários. Bom dia, Carmen e Loana também. Bom dia a todos. Dizer, para iniciar isto, nossos trabalhos, dizer que é muito importante um olhar multidisciplinar. Não só o que pensa o consumidor, e aliás eu quero colocar um ênfase importante na questão dos termos, das palavras, porque tanto os termos, as palavras, como ações, geram algoritmos. Algoritmos usufruem ou permitem o que são comportamentos e, de fato, vinculado toda uma linha muito fina com consumo, resultado, hábito. E alguém me dizia muito sagazmente que a palavra usuário só se identifica com duas atividades muito pontuais: usuário de drogas e usuário de software, usuário de internet, usuário de redes. E você vê que é interessante que é tudo isso. Até que ponto o uso das palavras de forma correta pode nos orientar em algo que pode colocar luz em aquilo que a gente pode ter um pouquinho de escuridão. Nesse sentido, esse documentário nos coloca outra figura que no universo do direito tem se falado nos últimos tempos e até tem se premiado, que é a figura do arrependido. Sim? E aí vem aquela questão da delação premiada e toda uma série de figuras vinculadas com aquilo que a gente como que tem um sentimento de culpa, de punição por trás disso. E no meio de tudo isso, temos pessoas que são expertos em algumas atividades
e analfabetos funcionais em outras áreas. Mas, curiosamente, eles não estão trabalhando organizadamente para aquilo que nós chamamos, entre aspas, inteligência ao serviço do bem. E se faz de forma reparatória e sempre atrasada. E eu estou colocando isso para que isso comece a borbulhar nas cabeças. Porque o doutor Márcio sabe que, para se ajustar o que é jurisprudência e o que é julgar, e muito mais sentenciar, é preciso que se tenha constituído uma figura legal, uma figura jurídica, para que se possa aplicar leis e normas. Sim? E, portanto, se nós precisamos de profissionais na área da neurociência, da psicologia, também precisamos de especialistas que estejam preparados devidamente em tempo e forma. E nós, como consumidores finais, devemos entender como é o pensamento de quem trabalha a informação digital como uma ferramenta comercial, como um instrumento comercial. Então, eu acho que nosso diálogo pode ser sumamente valioso. E eu quero começar com o nosso profissional da psicologia e a neurociência, o neurocoaching, Héctor Nievas. Héctor, vocês têm feito encontros justamente através das redes sociais, nos falando da importância da neurociência vinculada com a liderança e o dilema das redes sociais. E uma das coisas iniciais nos refere à última cena do documentário, quando a voz em off nos fala do protagonista olhando para fora e diz: o mundo é lindo, está um belo dia lá fora. Como um contraste entre a realidade de fora e a realidade que vivemos nós. Bom dia, Héctor. Alegria que esteja conosco. Igualmente. Então, esse tema, ele está, como você falou, né, bastante em voga, até em função do documentário, mas não é uma coisa recente, é algo que já vem sendo discutido há bastante tempo, né? E uma coisa que eu estava lembrando agora, a partir da tua fala, no documentário eles citam que antigamente, quando, vamos supor, a indústria do entretenimento, da divulgação da informação começou, havia um certo regramento, cuidados em relação a adquirir, por exemplo, certos conteúdos para crianças, faixa etária. Héctor, só um momento. Eu vou pedir para ajustar os microfones e fechar aqueles que não estão fazendo uso da palavra, e tu ajustar se tu não está com fone, porque o som ele está chegando distorcido, certo? Como é que está agora? Ao menos agora está maravilha. Então tá. Então, eu estava falando que essa questão do uso da comunicação, dos meios de comunicação, filmes, divulgação, desde muito tempo já existe a propaganda, já existe a propaganda visando vender alguma coisa para o usuário. Héctor, vou te interromper novamente, espero que seja a penúltima. Só para dar as bem-vindas ao professor Daniel, sim, eu quero agradecer muito, especialmente em virtude do pouco tempo que temos todos, e que tenha feito esse esforço de participar de nossa mesa de trabalho do dia de hoje. Seja bem-vindo, professor Daniel. Muito obrigado pelo convite, pela presença e por poder compartilhar alguns pensamentos com vocês. Muito obrigado. Então eu estou apresentando o nosso amigo, o Héctor Nievas, que ele é psicólogo neurocoaching, o Dr. Seabra, que é o nosso advogado, e o nosso empresário startup, o Felipe Massotti. O professor Daniel é nosso professor
que está se divertindo muito com esse calor de Belo Horizonte, de Minas Gerais, certo? Então, vamos lá com a palavra do Héctor, assim não interrompimos mais. Peço desculpa, Héctor, e fecha o microfone, Daniel, e fechemos os microfones para facilitar a fala do Héctor, por favor. Então, bom dia, Daniel, bem-vindo. E retomando a linha de pensamento que eu estava trilhando antes, tá? Esse problema nosso da comunicação, do uso da informação, ele não é de agora, ele já vem há muito tempo, desde que foi criado os veículos de comunicação em massa. Isso tem sido uma questão, a questão da ética, de como usar a informação, do efeito da informação nas pessoas, tá? E uma coisa que no documentário eles citam exatamente esse ponto, que antigamente existia um regramento maior por causa, vamos supor, que o meio maior de veiculação de informação era a televisão, por exemplo. Então, existiam programas comerciais, anúncios, que existia um regramento, uma proteção a certos grupos ou idades, né, de pessoas. A criança não poderia assistir determinada matéria, enfim. Isso existia um regramento mais explícito, mais formal, né? Com o advento das grandes mídias, grandes empresas de veiculação de informação e as redes sociais, isso perdeu um pouco o controle. Então, hoje em dia, está se chegando nesse momento de questionar a ética dessas empresas no uso da divulgação das informações, porque não existe alguma coisa que obrigue elas a digamos assim, coibir algum tipo de informação, e fica mais difícil filtrar esse tipo de coisa. Então, como você falou, existe a questão ali aparente do arrependimento dessas pessoas que trabalharam até o momento, né, nessas grandes empresas, pelo fato da questão ética, ou seja, questionamentos que eles começaram a fazer em relação o que isso está fazendo de efeito para as pessoas. Em vez de só ficar no olhar do interesse econômico das grandes empresas, o que, afinal, isso acaba fazendo com as pessoas. Porque só para fechar agora esse pensamento, o que está sendo, digamos assim, disputado hoje em dia nesses meios é a nossa atenção, a atenção do usuário. Então, esse é o tema que eu queria ir abordando, Héctor, e eu quero pedir a palavra para o Felipe Mazzotti, porque justamente existem dois conceitos que estão colocados no documentário. Um deles fala que o produto a ser comercializado é a pessoa, é o usuário, certo? Por quê? Porque todo mundo quer ter a atenção desse usuário ao serviço da sua rede. Okay? O Igor Barrios se soma ao nosso programa. Fecha o teu microfone, Héctor. O dilema das redes, hoje temos essa ferramenta de uso diário, com tantos e tantos prós e contras. É preciso ter cautela. Isso é o que coloca Igor Barrios, e agradecemos a participação do Igor. Carmen Lúcia, nossa vereadora de Canela, é uma grande ferramenta na vida da gente, mas, infelizmente, também tem um lado ruim. Vamos tentar continuar e corrigir nosso som, porque está fazendo barulho. Eu queria colocar, Héctor, Felipe Mazzotti. As pessoas precisam prestar atenção onde está a sua atenção. Porque a atenção é uma ferramenta, é um instrumento comercial que está sendo lucrado e que nem todo mundo tem consciência do valor da atenção. Como é teu olhar desse tema, Felipe? Olha, eu assisti o documentário já faz algum
algumas semanas e realmente é um assunto que sempre me interessou, especialmente por essa questão, a gente não se dá conta de quanto que a nossa atenção está sendo roubada por essas ferramentas, né? Mas todas elas têm... o que para mim é muito claro é o seguinte, são por trás empresas que estão buscando lucro. E o maior ativo que elas têm justamente é a atenção das pessoas. Só que essa atenção das pessoas é uma escolha individual. As pessoas elas se tornam dependentes, né, dessa ferramenta. A gente hoje em dia acorda e já olha o celular para saber o que tem de notificação. A gente está dentro de casa com a nossa família, a gente está olhando para o celular, né? Para mim isso é algo óbvio, mas mais importante do que tudo é uma escolha individual. Então eu acho que as pessoas, acho que o Hector entende muito melhor disso do que eu, é uma escolha individual, né? É uma escolha individual. As pessoas se tornarem dependentes disso, a minha opinião é que assim, a gente não pode cercear essa liberdade da pessoa escolher. Mas a partir do momento que ela se deixou levar, que ela se deixou influenciar, que ela se deixou se tornar dependente disso, é difícil de organizar essa questão, de impedir que essas empresas explorem o que as pessoas estão dispostas a explorar, né? Um grande problema disso, eu sei que vocês vão evoluir, vocês entendem muito mais disso do que eu, é quanto que essas empresas conseguem explorar das pessoas. Mas o valor que isso tem, essas empresas sabem explorar muito bem, né? Acho que a gente consegue evoluir bastante pensando sobre isso. Ok, Felipe, obrigado. Eu quero passar a palavra para o professor Daniel no seguinte sentido. De alguma forma, todos estamos cientes que estamos deixando nas mãos da tecnologia, das redes sociais, dois elementos que são fundamentais para a nossa formação. O primeiro, estamos cedendo a memória nossa para a tecnologia. Já não se tem uma primeira consulta por um tema que nos preocupe, já não perguntamos mais para nosso pai, para nossa mãe, para nosso professor. Vamos direto ao Google, por citar um. Nós temos os assistentes virtuais, que é uma forma de inteligência artificial. Então, o assistente nos acorda nos chamando pelo nosso nome, e nos diz que o dia está belo fora. Mas o aparelho nos diz isso. Nos diz que temperatura temos em nossa cidade. Existe uma relação vincular ou uma relação pseudo-vincular. Então, tu é professor, Daniel. Tu está lidando com as gerações que já nasceram digitais. Então, quando o Felipe Mazzotti, como empresário, nos diz, todos temos a liberdade da escolha. Todos fazemos escolha. Mas não está acontecendo, e eu não quero que se tome a pergunta como tendenciosa, mas não estamos tão acelerados pelo urgente que nos esquecemos do importante e ninguém nos ensina a falar com a própria gente e escutar nossa voz interior e refletir, porque quando a gente pensa que seria o contrário da agitação e da falta de atenção, e a gente vai para outro lado, que é a atenção plena, a meditação, que é escutar um pouco a nossa voz interior. Mas quem nos ensina isso? Quem propicia? Qual é a relação de força entre a promoção da atenção através de uma meditação, de um exercício respiratório, de um escutar sua própria voz, e que proporção nós precisamos entender que recebemos essa pressão permanente das redes sociais? É contigo, professor Daniel. Vocês me escutam? Escutamos, sim. Okay. Olha, eu acho que
quando a gente terceiriza determinado tipo de habilidade que nascemos com ela, a gente terceiriza a própria experiência de vida, né? Eu não tenho respostas, essa questão de certa maneira, o problema parece que vem ganhando proporções maiores à medida que é mais intensa a nossa relação com as redes sociais, à medida que nós passamos a utilizar as redes sociais como instrumento do nosso prazer também. Porque se as redes sociais elas exercem tamanho fascínio de modo a aglutinar uma quantidade enorme, cada vez maior de pessoas, é porque isso, de alguma forma, nos gera prazer, né? Caso contrário, elas não teriam alcançado esse patamar que alcançaram, né? Então, você toca em questões aí que me parece que são cruciais. Exercícios que, de alguma forma, vão nos aproximar mais de nós mesmos, né? Você cita meditação, a respiração consciente, o se afastar, né? O se afastar por determinados momentos específicos das redes sociais, dos aparelhos, dos aparatos que nos aproximam dessas redes sociais, né? O exercer a própria individualidade. Você tocou aí numa questão que é a liberdade, né? Me parece que foi o Felipe Massotti que falou dessa questão do exercer a própria liberdade, né? Há pessoas que perguntam, será que temos liberdade realmente? Pois eu digo, eu acredito que a gente percebe o quão livres a gente é no momento que a gente perde totalmente a faculdade de ser livre, né? Então, eu acho que o que é, afinal de contas, o meu desejo? Né? O que é o meu desejo? Eu não posso abrir mão de alcançar, de alguma forma, o meu desejo, né? Mesmo sabendo que nunca vou alcançá-lo totalmente, né? Então, eu acho que o exercício de olhar para dentro de mim é algo que precisa ser sempre incentivado, que precisa ser trabalhado. A capacidade de olhar para dentro de mim, de olhar para os meus sonhos. Eu estou falando dos sonhos que eu tenho à noite. A capacidade de olhar para dentro de mim e de verificar de entender que eu tenho conhecimento sobre se exercitar o meu próprio autoconhecimento é muito importante, mesmo que isso seja muito limitado, porque eu entendo que a experiência com as redes é uma experiência que não tem retorno, né? Então, precisamos, de alguma forma, buscar uma interação mais crítica com as redes, buscar, de alguma forma, entender os mecanismos que as redes utilizam, né? Porque se elas têm lucro, de alguma forma nós também temos, né? É preciso saber que tipo de lucro nós estamos tendo, né? Ontem a gente conversava sobre um conto do Cortázar, né? Chamado Autoestrada Sul. É um conto dele muito bonito, que está no livro Todos os Fogos do Fogo. Ele falava de uma experiência, um conto, é uma ficção. Basicamente, um momento em que houve um engarrafamento enorme, né? Enorme numa autopista, e as pessoas ficaram paradas ali durante horas e horas e horas, né? Por conta de um evento que não é muito claro no conto, e aí elas vão estabelecendo relações entre elas. O trânsito parado, as pessoas vão estabelecendo relações entre elas, essas relações os vínculos vão sendo estabelecidos, até que num dado momento o trânsito é aberto. E aí aqueles relacionamentos que já começavam a se vincular, aqueles relacionamentos vão se perdendo, né? Então, que tipo de relacionamento eu estabeleço aí nas redes?
Que tipo de estabelecimento, de relacionamento eu vou constituindo pelas redes, né? Que tipo de ganhos eu tenho aí? E os relacionamentos reais talvez estejam se tornando muito incômodos, né? De forma que eu vou buscar nas redes alguma coisa para suprir isso. Então, Juan, eu não tenho respostas. Na condição de professor, eu gosto muito de estimular nos meus alunos a reflexão sobre isso, entende? De provocá-los sobre essas questões. Mas acho que vamos precisar sempre exercer de maneira crítica a nossa relação com as redes. E uns com os outros. É o que eu tenho a te dizer, não sei se te atendi. Professor Daniel, eu acho maravilhoso o que você acaba de dizer, não porque o que os outros convidados não falaram de forma maravilhosa. Eu quero destacar a palavra da Renata, que nos diz: a atenção plena está cada vez mais escassa por conta do excesso de informações advindo de todo lado, o tempo todo. Existem teorias que apontam para um futuro próximo em que o ser humano será pago para assistir a determinados conteúdos, a fim, é claro, de consumi-los. Ótima colocação da Renata. Até o meu desejo de pautar de nossos conteúdos que eu consumo, nesse caso, liberdade, é uma ilusão. Isso vem de encontro com o que acaba de dizer também o professor Daniel, e vamos com a última da Renata. Até o nosso desejo é pautado nos conteúdos que consumimos, o que nós consomem. Nesta perspectiva, a liberdade seria uma grande ilusão. Eu quero dizer algo que vou tentar aproveitar esse momento, que eu sei que é um momento curto do professor Daniel, e eu vou fazer a introdução para a penúltima pergunta para ele, e depois retomar com o doutor Márcio Seabra. Como bem nos lembra o nosso colega jornalista Lucas Brito, nós desempenhamos uma missão e elaboramos uma campanha que são os parceiros para cuidar, que não é uma sigla de facção criminosa nenhuma, é parceiros para cuidar, sim? E esse parceiros para cuidar tem esse propósito. Qual é o propósito? Colocar luz naqueles assuntos que podem estar colocando confusão, colocando sofrimento, colocando, sobretudo, algo que tem sentido aqui, que é a falta de vida plena em cada um de nós. Eu vou lembrar de um princípio chinês. Infelizmente, a gente tem na cultura intelectual um valor pela cultura oriental, e muitos provérbios são chineses, e a gente tinha um apreço histórico. E agora se tem como uma pseudofobia a todo aquilo que é chinês, pelo fato de que o vírus seja um vírus com origem por aqueles lares. Então, o que esse provérbio dizia? Justamente para se referir ao consumo. Ele dizia assim: no primeiro copo de vinho, o homem bebe vinho. No segundo copo, o vinho bebe vinho. E no terceiro copo, o vinho bebe o homem. Sim? E isso vem de encontro com tudo isso que se está dizendo. Temos liberdade para beber o primeiro copo? Sim, é uma escolha nossa. No segundo copo, onde o vinho bebe vinho, ainda temos essa liberdade? Ainda fomos orientados com relação aos limites dessa escolha?
Já estamos dentro do barco. Rapaz, não temos volta para trás. Aquilo que disse o Daniel. Já temos a rede, estamos na rede, não temos volta para trás. E no terceiro, quando o vinho bebe o homem, já é tarde. E minha pergunta, Daniel, é assim. Quando estamos do meio para frente, ou seja, a gente já escolheu. Se estabelecemos uma comparação, a gente escolhe as redes. A rede usufrui a rede. E na terceira, a rede usufrui o homem, engole o homem. Ok? Em qual fase estamos? Eu quero te perguntar, os jovens estão pedindo ajuda? Estão pedindo orientação? Ou já subestimaram qualquer outra orientação que não seja inteligência artificial? Olha, eu acho que todos nós estamos pedindo ajuda. Né? Eu acho que todos nós estamos envolvidos aí, de alguma forma. Você entra num relacionamento e em um determinado momento de um relacionamento, você descobre que aquele relacionamento já não te faz mais bem. Você está nesse relacionamento há muito tempo, né? Você pode reformular o relacionamento, né? Você pode reformular o relacionamento. Eu acredito nisso. A liberdade é ilusória. A liberdade é ilusória, mas há níveis de ilusão. Há níveis de ilusão. Essas questões não são simples. Eu não me aventuro a ter uma palavra final sobre isso, nem quero. Mas você me perguntou, os jovens estão pedindo ajuda? Sim, a linguagem afetiva é capaz de operar modificações muito profundas. Eu acredito no poder da palavra, no poder do ser humano, ainda que sejamos limitados em tudo isso. Veja que, me desculpe, eu não sei o nome dos participantes, tá? Me desculpe, mas antes do Massotti, o professor que falou, ele disse alguma coisa, que o processo que estamos vivendo Hector Nieves, salvo engano, foi ele que disse, né, que esse processo não é de agora. Lá no início do século, viemos num processo de mecanização do trabalho crescente, que foi nos afastando, de certa forma, da compreensão cada vez... O processo da Revolução Industrial, né, isso vem nos afastando do domínio da integralidade das coisas, e viemos repartindo coisas e nos alienando, de certa forma, da integralidade dos processos. Então, quando alguém diz da importância da meditação, da importância da respiração, da importância de trabalhar, trabalhar construindo arte, porque a arte nos dá uma sensação de processo completo, de certa forma, de construir, de experimentar, de vivenciar e de olhar para o que nós fizemos. Sabe? As relações mais complexas, em que conversamos com o outro, que recebemos do outro, a capacidade de olhar para as próprias lacunas, isso tudo nos devolve a integralidade. Veja que nesse período de pandemia, eu travei amizades aí com várias pessoas aí do Sul que são amizades que eu jamais teria possibilidade de travar, não fosse as redes, sabe? Então, é tudo muito ambivalente, Juan. É tudo muito ambivalente. Se a gente deixa de
de exercer de maneira crítica, e aí eu acho que o jovem, talvez ele esteja um pouco mais impactado por isso, diferentemente de nós, né? Veja, você falou do Google, alguém falou do Google. Antigamente as pessoas iam para as enciclopédias, né? Durante a minha vida escolar, eu ia para a enciclopédia, quando um professor pedia para eu fazer uma pesquisa, eu ia para a enciclopédia e copiava a enciclopédia, entregava um trabalho copiado. Não é? Hoje os meninos, as meninas fazem isso no Google, não é isso? Vão para o Google, importam, copiam, colam, fazem o que a gente fazia antes, só que a gente gastava mais energia motora, né? Então, eu acho que tem coisas que são inevitáveis, mas tem coisas que não são inevitáveis, sabe? Me desculpem, é isso, eu não tenho uma resposta para isso, a não ser dizer que exercer o retorno para si mesmo e buscar em mim as lacunas que me fazem ir com tamanha avidez às redes sociais, esse é o exercício que me faz, de certa forma, ser crítico às próprias redes sociais. É o que eu tenho a dizer. E, Juan, eu vou dizer isso... Professor Daniel, muito obrigado pela participação, eu sei que esgotou seu tempo, gratidão pela participação. Eu que agradeço, viu, a você e a todos, peço perdão a todos por não conseguir continuar. Me perdoem, tá ok? Muito obrigado e um abraço para vocês todos. Muito obrigado, muito obrigado. Doutor Márcio, eu quero dar continuidade a nossos trabalhos e colocar dois conceitos que são muito importantes, que tem a ver com o marco referencial que o direito nos coloca como limites e que nos fala de três conceitos que são muito pontuais. Um deles são os delitos e crimes cibernéticos e outra é a realidade da invasão da privacidade e a importância que a divulgação, proliferação de fake news, notícias falsas, afetam esse nosso comportamento, essa nossa condição de usuário e que envolve até a vida das pessoas, certo? Como são aqueles fatos que envolveram suicídios em massa e essas coisas que a gente já sabe, ok? Também não é em vão lembrar que estamos em tempos eleitorais e que ainda hoje estão se questionando fake news envolvendo até a própria presidência da primeira potência do mundo, certo? Professor, seja bem-vindo, doutor Márcio. Fazermos uma análise geral. Obrigado. É um prazer estar aqui junto com o professor Hector, o Felipe, grande empresário. Então, assim, ao meu ver, nós estamos diante hoje de uma crise. Hoje a sociedade ela precisa de uma educação digital. E isso deve passar desde as nossas crianças. Hoje, as crianças já estão com o celular na mão e acessando o Google, e antigamente tinha o videogame, agora se joga no celular. Então, hoje a informação está aberta a todos. E a maioria das pessoas não sabe usar esse tipo de ferramenta. Hoje, a internet, as redes sociais, ela é uma arma que, se usada para o mal, ela vai cometer muitos delitos, vai causar muitos danos. O que dizer do número de suicídios que vem aumentando cada vez mais decorrente das redes sociais. E as redes sociais e o acesso à informação que vem a cada ano aumentando gradativamente, de forma desordenada. Eu queria destacar agora, com o isolamento social, por exemplo, todo mundo em casa, os crimes virtuais, os cybercrimes aumentaram em 300%. Então, o que o poder público faz
os legisladores tentam fazer para moldar e tentar conter, sempre promulgando novas leis. Mas ainda são muito poucas leis que controlam esses delitos, não é? Há um exemplo, por exemplo, que o senhor falou, professor, das fake news. Fake news não é crime. O que é crime é o que a fake news provoca. Se provocar um dano moral, psicológico, caberá indenização, porque a imagem é privada, né? Isso segundo a Constituição Federal, mas um crime específico para Doutor fake Márcio, news não eu quero aproveitar essa colocação. Você me diz que a divulgação e propagação de uma informação que não é verdadeira não constitui crime. Isso. De uma forma geral, não. É como eu lhe falei. Nós temos crimes tipificados no Código Penal, né? E esses, se forem decorrentes de uma fake news, serão punidos. Estão tipificados no Código Penal. Um exemplo, por exemplo, quando se divulga uma fake news e essa fake news são crimes contra a honra, por exemplo. Então, se divulga uma informação, uma calúnia a respeito de alguém, uma difamação, uma injúria, a pessoa deverá ser punida porque está no Código Penal. Exemplos de cybercrimes, os mais comuns, além dos crimes contra a honra, são os crimes com cartão de crédito, o WhatsApp clonado, os golpes do motoboy hoje que existe, né? A pessoa roubar informação das pessoas em proveito para tirar vantagem própria. Então, tem muitos crimes tipificados no Código Penal, que são provenientes de fake news ou das redes sociais, se utiliza as redes sociais para cometê-los. Mas, especificamente, uma notícia falsa, ela não tem uma tipificação penal, existe projeto junto ao Congresso Nacional para que as fake news virem crime. Mas hoje o que se trata muito justamente são os crimes propriamente ditos provocados pelos cybercriminosos. Hoje o cenário mudou. O criminoso antes precisava ir até a sua vítima para cometer o crime. Hoje ele não precisa mais sair de casa para cometer o crime. Então o cenário mudou, né? E os criminosos também mudaram. A gente destaca a educação digital porque a maioria das pessoas, elas não conhecendo as leis, elas usam as redes sociais diariamente e ficam cometendo crimes sem saber que estão cometendo crimes. Isso se fala mal das pessoas, se propaga coisa, se compartilha, né? Então, fica se cometendo crimes sem saber que está cometendo crimes. Nós poderíamos falar aqui, enfim, é um assunto muito amplo, né, a se tratar sempre. Tem um filme muito visto, que é O Inimigo do Sistema, me parece, sim, onde justamente a privacidade daquele agente é invadida permanentemente. Esse é um tema extremamente repetido, sim, mas eu quero voltar sobre isso depois, doutor Márcio. Eu quero ceder a palavra para o Felipe Massotti, e eu quero fazer a colocação. Felipe, tu tem um exemplo do que representa hoje o valor de um aplicativo numa startup. E tu deve concordar comigo que muitas vezes todo um trabalho de logística, de inteligência, de pesquisa, de trabalho de campo para conseguir fazer andar um aplicativo e aquele aplicativo resulta em benefícios concretos para quem são os usuários. Também acontece aquilo de ser clonados, aquilo de ser copiados, formatos, caminhos, resultados,
quando se trabalha nessa velocidade que uma startup trabalha, deve ser todo um tema cuidar a forma de blindar esses sistemas para que aquilo não aconteça. É verdade? Olha, Juan, obrigado pela pergunta e pela lembrança aí um pouco da minha trajetória, né? Eu tinha uma startup e acho que até eu te comentei na rua esses dias, né? Eu tinha uma startup que tratava justamente com dados pessoais, né? Porque hoje em dia, devido à legislação brasileira aí para acessar uma série de serviços, é preciso que as pessoas informem os dados pessoais, e esse processo de cadastro, ele é muito manual, muito menos uma startup que tratava justamente desses dados pessoais de uma forma mais prática, mais organizada, mais simples. O desafio com certeza é grande. Um dos maiores desafios que a gente passou é fazer com que as pessoas entendam a tecnologia, entendam a facilidade de uso e os benefícios que ela tem. E voltando um pouquinho para o tema que a gente estava tratando, né, que a gente continua tratando, obviamente, em relação ao dilema das redes, eu acho que uma das grandes vantagens, uma das grandes sacadas que as redes sociais que funcionam têm é justamente a facilidade de uso, a facilidade de entendimento. As coisas são tão simples, tão palpáveis, tão lógicas ali dentro, que as pessoas elas mergulham naquele mundo, né, de rede social, e elas nem se dão conta disso, porque é tão simples, é tão fácil, que as pessoas não se dão conta que elas estão sendo absorvidas por aquele meio, né? E quando a gente tenta, digamos, prestar serviços nesse mesmo caminho, em que o custo é elevado, é diferente, as pessoas não se dão conta, porque elas estão tendo acesso a uma ferramenta de graça, numa rede social, onde elas não estão pagando nada e elas estão tendo benefícios. Então, existe esse paralelo aí de tentar mostrar o valor numa ferramenta que traz benefícios diferentes, mas que está tratando com dados pessoais, sendo que numa outra ponta, as ferramentas estão explorando os dados pessoais da pessoa, mas por ser de graça, elas não se dão conta do valor que isso tem, né? E até o Márcio aí tratou algumas questões ali em relação às fake news, isso aí é outra questão muito pungente, né, em relação ao dilema das redes, as redes sociais, ao que está rolando, e com certeza ele entende muito mais do que eu sobre o assunto, mas eu gosto muito da Constituição americana, que fala sobre o free speech, né, sobre a liberdade de expressão, e eu sou muito a favor disso. Eu não consigo ter uma opinião definitiva e dizer que é absoluta verdade, mas eu sou contra essa questão dos crimes da honra, porque isso cerceia a nossa liberdade de expressão. Mas é óbvio que é interessante, né, entender os porquês da Constituição brasileira, ela é pensada desse jeito. Agora, a gente pagar, às vezes, pela nossa opinião e pela nossa expressão, ela é um dilema muito grande pensando nas redes sociais a nível Brasil, porque hoje em dia diversas decisões judiciais aí fazem com que as redes sociais tenham que tomar atitudes e criar filtros e censuras, de certa forma, que elas não estão preparadas, elas não foram pensadas para fazer onde elas foram desenvolvidas originalmente, né, que é nos Estados Unidos. Então, essa questão das fake news, ela é um assunto interessante. E aí a gente entra num outro assunto, que é a questão do algoritmo, né? Só um pouquinho, Felipe. Eu quero agradecer especialmente ao Otávio Augusto pela participação, parabenizando e falando, manifestando da importância do tema. E eu queria que tu entrasse diretamente no tema algoritmo, que ele é extremamente valioso. Pode continuar, Felipe. Só para concluir em relação ao algoritmo, né? Quando os algoritmos eles não existiam, tá? E chegou um certo momento, o que acontecia? Tudo que a gente postava aparecia para todo mundo. Isso lá no início, há 10 anos atrás. E de repente entrou o algoritmo e começou a filtrar o que aparece. E num primeiro momento eu fui totalmente contra. Eu pensei, olha, se eu estou postando, eu quero que apareça para todo mundo. Só que com a difusão das redes sociais, a gente começou a entender que existia a questão do spam, né? Que tu podia ter um amigo, às vezes, que postava 50 vezes por dia. E outros amigos, outras pessoas, outras páginas que tu seguia, que postavam 1, 2 vezes por semana, mas que tinham assuntos muito mais interessantes. Então, eu comecei a entender a importância do algoritmo, né? Então, o algoritmo, a gente consegue pensar nele de duas formas. Uma delas é
cerceando a voz daqueles que estão falando demais, digamos assim, mas qual é o benefício disso, né? E a outra questão é que o algoritmo ele é essencial para que as redes sociais ganhem dinheiro. Porque se tu quer ter um alcance maior, tem que pagar para ganhar esse Felipe, para quem não é digital, ou seja, que ainda é analógico em transição, qual é a tua definição, em poucas palavras, do algoritmo? O algoritmo, basicamente, é um filtro para que todas as postagens não cheguem para todo mundo. Ele limita o alcance das postagens. Então, digamos o seguinte, na prática, tu tem ali 500 amigos no Facebook, no Instagram, no Twitter. Tu vai postar alguma coisa e esse conteúdo que tu vai postar, essa foto que tu vai postar, esse texto que tu vai postar, as ferramentas, elas limitam a quantidade de pessoas que tu alcança. Então, digamos que tu tem 500 amigos e tu postou alguma coisa, esse conteúdo ele vai chegar para 30, 40 pessoas. E se esse conteúdo tiver engajamento, se as pessoas gostarem dele, comentarem sobre ele, repostarem, compartilharem, ele aumenta o alcance, ele entende que aquele conteúdo é relevante. Agora, se esse conteúdo ele não é relevante, se as pessoas não interagem com ele, ele para de ser divulgado, né? Então, o algoritmo faz com que somente coisas interessantes, entre aspas, sejam divulgadas em grande escala. Isso cria as bolhas, né? Isso naturalmente cria as bolhas políticas. Então, se aqueles conteúdos que tu está postando e tu segue muitos amigos de direita ou de esquerda e eles vão gostar e compartilhar, tu vai fazer com que aquele grupo de amigos consuma cada vez mais conteúdo do que tu está interessado, né? Então, o algoritmo ele faz isso. E é muito, muito, muito difícil brigar contra isso. É muito difícil. Hoje em dia, novas redes sociais que aparecerem, elas obrigatoriamente vão ter que seguir essa mesma ideia. Então, os algoritmos, cada algoritmo, né, cada rede social, o YouTube, o Twitter, o Instagram e o Facebook, eles têm algoritmos diferentes, né? Existem pequenas diferenças entre eles, mas a gente hoje em dia é refém disso. Isso é uma curadoria automatizada, digamos assim. É uma curadoria automatizada de conteúdo. E não tem como fugir disso, né? É dessa forma que a gente recebe o conteúdo que nos interessa e também é dessa forma que as redes sociais ganham dinheiro. De alguma forma, eu queria é um mecanismo... Sim, pode falar. Pode falar. Não, é um outro assunto. Eu acho que é interessante a gente continuar nesse assunto um pouquinho. Tá, o que eu quero te dizer é quem faz o controle do controle. Quem controla os manipuladores ou os cérebros, os cabeças dos algoritmos de cada empresa? Essa discussão ela é complexa, né? Porque o Mark Zuckerberg, lá do Facebook, ele foi levado para o Congresso americano para conversar sobre isso, para falar sobre isso. E aí existe aquela questão de se o Facebook ou se o Instagram ele é canal, né, ou ele é criador de conteúdo. Se ele é só um meio ou se ele é um fim, digamos assim. E aí que tá, o Facebook, o Instagram, na minha opinião, eles são somente um canal, eles são somente uma ferramenta, eles não são um produtor de conteúdo. Então, quem é produtor de conteúdo são os usuários, né, e as empresas que postam lá, enfim. Então, o Facebook ser responsabilizado pelos conteúdos, eu acho errado. Eu acho errado, porque ele é só um canal, né? Ele é só um distribuidor, digamos assim. Agora, o Facebook, ele quer se posicionar hoje como um curador do conteúdo que está ali dentro, colocando jornalistas, colocando algum tipo de filtros nesses algoritmos, colocando tendências nesses algoritmos. Isso eu acho errado, porque a partir do momento que tu tem uma ferramenta em que tu é só o canal, que tu só está distribuindo o conteúdo, tu começa a fazer uma curadoria profissional nele, fazer uma curadoria tendenciosa nele, tu vai cercear a opinião. E aí a gente volta para a questão, né, Márcio, do free speech, da liberdade de expressão. Está no mesmo canal, né, onde teoricamente seria... Mas eu quero te fazer uma colocação bem gaúcha, certo? E eu não me importo quem é o pai da criatura? Aí entra uma questão de educação, na minha opinião, porque a gente sabe que a gente recebe muita fake news no WhatsApp, a gente recebe muita fake news no Facebook, e a partir do momento que a gente tem educação,
Hoje em dia, eu tenho capacidade, eu tento levar para as pessoas que eu conheço, de buscar as fontes, né? Se tu recebe uma informação que ela te impacta de alguma forma, tem que saber buscar as fontes. E isso deveria ser uma capacidade individual de cada um, né? Cada um tem que saber quão interessante é aquele assunto e qual é a verdade sobre aquele assunto. Tu não pode cercear a voz de terceiros fazendo um filtro, né? Digamos assim, tendo uma atitude autoritária ou controladora da informação que essa pessoa vai receber. Isso aí é o tipo de coisa que se faz na Coreia do Norte, ou que se faz, né, no Atlas Struggle, lá na revolta de Atlas, ou no 1984. Isso é um controle da sociedade que se faz a nível de acesso à informação, e eu sou contra isso. Agora, a capacidade individual de interpretar e de buscar essa informação é de cada um. E aí que tá, tem uma questão que eu gosto muito, mas é muito difícil de entender a solução dela, mas eu acho que as redes sociais, os fake news e a forma como as redes sociais se posicionam, elas são um prato cheio para o jornalismo profissional ser valorizado. Agora, as pessoas elas ainda não entendem isso. Elas não entendem que as grandes mídias, que os grandes conglomerados de mídias e a concorrência entre eles e a capacidade que eles têm, na verdade, o risco que eles têm, porque eles dependem da reputação que eles têm. Então, uma informação divulgada por eles que seja falsa vai ser problema para a reputação deles. Então, eu acho que hoje em dia o poder que o jornalismo profissional tem de ser uma fonte segura de informação, ele está maior do que nunca, né? Até 15, 20 anos atrás, a gente confiava no Jornal Nacional, porque era a nossa única fonte de informação. E hoje em dia a gente tem milhares de fontes de informação. Qual é a fonte de informação segura? O jornalismo profissional tem que se destacar nesse sentido. Só que o jornalismo profissional hoje em dia, ele tem sido, de uma certa forma, às vezes tendencioso, e ele tem criado paywalls, né? Ele tem criado conteúdos de muita qualidade bloqueados por assinatura. E esse tipo de coisa, eu acho, na minha opinião, que limita o alcance deles, né? As redes sociais, elas não limitam o alcance dos conteúdos por assinatura, mas os jornalistas hoje estão fazendo isso. Então, quando a gente busca informação abalizada dentro de uma Globo.com, dentro de um R7, dentro de The Economist, dentro de Washington Post, tu sempre, hoje em dia é muito normal ter um paywall, tu ser obrigado, uma gaúcha, a Gaúcha ZH, por exemplo, que quer buscar uma informação mais abalizada sobre um assunto, tu tem que pagar. Então, as pessoas, a maioria das pessoas, elas não vão pagar por acesso a esse conteúdo e elas vão acreditar no fake news que elas receberam. Obrigado, Felipe. Obrigado, Renata. Excelente, fantástico debate. Felipe, eu quero aproveitar essa promoção que tu me dá e te perguntar uma questão. No universo da ficção, realidade, a gente parece assistir um filme antigo. Aquela cena em que o Dr. Frankenstein observa que o Frankenstein se tornou mais poderoso e descontrolado. Sim. Que a sua própria criação está criando esse medo e esse pânico de que ele acabe com ele mesmo. Uma das questões importantes em tudo isso é quanto o medo e a ignorância pode nos levar a um caminho mais escuro e que atrapalhe a vontade de entender melhor, um entendimento superior. É como um vírus. Algo aconteceu, não conhecemos a cara dele, é algo invisível. É algo que é tão pequenininho que pode ser um chip de um alto poder, sim, ou talvez muito menor, mas a gente não conhece como funciona a criatura. Nessa linha de raciocínio, Felipe, eu quero fazer essa provocação, sim? Onde estamos parados, sim? Porque o algoritmo é uma parte, o Facebook é uma parte, mas para onde estamos indo? Ligar o microfone aqui. Juan, eu preciso te dizer uma coisa.
Eu li há algum tempo atrás um livro do Freakonomics, eu não sei se vocês já ouviram falar, é uma série de livros americana lá, que eu acho espetacular. Eu gosto muito de economia, apesar de não ser econômico, não ter formação de economia, mas eu gosto muito do assunto. E o terceiro livro da série, ele fala da importância de admitir o não sei, né? De falar o não sei, de não querer inventar e dizer que sabe tudo e tudo mais. Então, onde que a gente vai? Qual é que é a situação da criatura? Eu não sei. Qual é o dilema, né? Falando de dilema, às vezes, qual é o dilema que eu tenho enfrentado hoje em dia? Eu tenho tentado me afastar das redes sociais, concentrar no trabalho, fazer o que interessa, estar mais na rua, conversar mais com as pessoas. Eu tenho tentado isso. Inclusive, uma forma de fazer isso é excluir o aplicativo do celular, é colocar o celular para carregar e não se envolver com ele, é tentar estar mais na rua, sair da frente do computador e tudo mais. Mas o que a gente vê hoje em dia é que a maioria das coisas acontecem e são divulgadas e são discutidas, e a nossa vida numa microescala, e não simplesmente uma macroescala a nível nacional, mas uma microescala, as coisas que acontecem dentro das cidades, dentro dos grupos de amigos também acontecem, e inicialmente, e se divulgam e crescem dentro das redes sociais e dos grupos, né, de chat, enfim. Então, eu adoraria que a gente conseguisse dar uma guinada e fugir um pouco disso e voltar um pouco para a vida normal, né? Eu adoraria isso, mas eu realmente não sei o que vai acontecer. Eu não quero me tornar dependente disso. Só que o que acontece? Hoje em dia a gente sabe que quando a gente está pensando em divulgar uma empresa, fazer uma empresa crescer, testar negócio e tudo mais, o primeiro canal de marketing que a gente vai botar dinheiro e onde a gente vai ter algum tipo de retorno, onde a gente vai saber se o negócio faz sentido ou não, acaba sendo nas redes sociais. Ele acaba sendo, se a gente não está presente, se a gente não tem algum tipo de autoridade, ou de força, ou de influência dentro das redes sociais e dos canais digitais, a gente praticamente hoje não existe. Então, como é que contrabalanceia isso, né? Essa semana, o Jornal de Gramado me ligou e pediu para eu renovar a assinatura, para a gente contratar de novo o Jornal de Gramado. Eu disse, olha, me desculpa, a gente durante muitos anos teve jornais físicos aqui dentro da empresa, e durante os últimos 5, 6 anos, esse jornal chegava, ficava em cima da mesa e ninguém abria, porque está todo mundo no seu celular, né? Então, a gente entra nessa questão. Mas eu acho, tá? Voltando um pouquinho, eu acho que o Dilema nas Redes, ele é um documentário um pouco sensacionalista, né? Assim como qualquer assunto que a gente vai ver, especialmente de documentários, né? Documentários normalmente são apanhados e discussões com lado, né? Com uma opinião formada. E normalmente, os documentários, na minha visão, eles tentam fazer com que aquele assunto é o assunto mais importante do mundo. É o assunto que está mudando a vida das pessoas. E será que é isso? Se a gente procurar documentários sobre outros assuntos, a gente também vai se perguntar, mas será que a mudança do clima não é o maior do mundo? Será que a política de não sei aonde não é o maior assunto do mundo? Então, tem um outro livro que eu acabei de ler, chamado Factfulness, tá? Como é que é? A liberdade de ter opiniões baseadas em fatos. E a verdade é que o mundo hoje, de acordo com o livro, e o livro ele é muito bem embasado, mostra que a gente está na melhor sociedade de todos os tempos. A melhor saúde, melhor condição financeira, melhor condição social, na melhor situação de todas. Será que as redes sociais não são simplesmente parte da nossa vida hoje? A gente tem que aceitar elas e usar da melhor forma, né? Tem um detalhe interessante que o Márcio falou, é que a gente está vendo hoje pessoas que são dependentes das redes sociais e do mundo digital e que está tendo muita solidão, muito suicídio. Eu acho que é o seguinte, a gente tem muita gente profissional de psicologia, né, Hector, que está aí para ajudar essas pessoas. E se tudo tivesse bem, a gente não precisaria deles. E a gente sempre precisou deles. A gente sempre teve problemas que precisou de ajuda psicológica, né? Vamos pensar aí, há 100 anos atrás, a gente tinha, né, a Revolução Industrial, que também tinha luta de classes e que tinham problemas sociais que precisavam ser tratados e as pessoas precisaram evoluir. Depois a gente teve uma série de guerras, depois a gente teve uma série de crises, depois várias coisas sempre aconteceram no mundo que foram muito impactantes. E essas coisas no passado impactavam as vidas das pessoas de uma forma muito mais arriscada, digamos assim, né? Porque elas eram, digamos assim, riscos externos, né, da vida e da saúde das pessoas. O espectro mudou. Hoje
a gente encara as redes sociais e elas também são riscos, né? Só que Márcio e Hector, acho que vocês podem concordar comigo, que elas são riscos internos, quer dizer, elas são doenças que vêm de dentro da gente, né, e que são expostas de alguma forma, mas elas são doenças da cabeça, porque as pessoas, elas se isolam naquele mundo da rede social, mas a maioria das pessoas, na minha opinião, a maioria das pessoas sabe lidar bem com isso. Essa é a minha opinião, que a maioria das pessoas sabe lidar bem com isso. Agora, algumas pessoas não sabem lidar bem, vão ter problemas, vão ser afetadas, vão, enfim, causar confusão, né? Essa é a minha opinião. Mas o que vai acontecer, eu não sei. Eu acho que... Obrigado, Felipe. Sumamente valioso todo essa troca de opiniões, ideias. Eu quero voltar ao Hector, justamente com uma questão que se desprende de tudo isto, sim? Que é um dilema, que é o verdadeiro dilema das redes, sim? E aquela questão de a falta de foco que tem a ver com o usuário de redes, sim? Aquilo de que sem foco há procrastinação, há aumento de estresse, e isso compromete a saúde, compromete desempenho individual e, sobretudo, para as lideranças, compromete resultados e desempenho de equipe. E tem uma outra questão que também tem a ver com aquilo que o professor Daniel colocou, aquela provocação que as redes nos fazem como algo atrativo e prazeroso, sim? E então, como treinar para não se deixar seduzir tão facilmente? Porque a gente precisa entender que o cérebro libera hormônios de estresse e consome também muitas energias quando estamos fazendo muitas coisas simultaneamente, ou várias coisas. Quando temos um comportamento multitarefas. E de alguma forma a gente está se acostumando a ser multitarefas, em lugar de ser focado para fazer algo diretamente concreto, algo único, sim? Então, Hector, como seguimos? Como trabalhamos esse foco? Como treinamos para criar essa distância que o Felipe nos diz? Chega uma hora em que eu quero me afastar para respirar, para tomar consciência e não depender, e não ficar viciado naquilo, e não ficar dependente daquilo. Bom, eu estava pensando agora, são tantos pontos relevantes, tantos pontos interessantes, que a gente precisaria umas 3 horas de debate, de interação, porque assim, estou formalizando um capítulo 2 desse tema, uma segunda parte desse tema, certo? Podemos ir deixando para a próxima. Porque cada contribuição cada contribuição gera, enfim, nova reflexão, novo pensamento. E eu queria eu queria tratar de um ponto importante que tem a ver com o que tu falaste agora, mas lá no início da rodada, quando o Felipe falou, existe a liberdade, as pessoas têm que ter o direito de escolher e fazer o que elas quiserem fazer na rede, usando, não usando, enfim. Mas tem um ponto que é importante, e até vou fazer uma comparação que pode ser um pouco forte, com a questão do vício, o drogado mesmo, aquela pessoa que tem a liberdade de começar a fazer algum uso de alguma coisa, uma substância, ela tem todo o direito, chega um momento que ela já não tem mais condições sozinha de lidar com aquilo, porque, que nem a analogia do vinho, o vinho está bebendo a pessoa, ou seja, ela não está mais na condição de ser dono do seu livre-arbítrio, de decidir, ela já está dependente daquilo. Então, essa analogia da dependência, ela é muito bem explorada pelas, enfim,
pelas grandes corporações, pelas mídias sociais, porque existe toda uma ciência psicológica, neurociência aplicada para deixar as pessoas com vontade de consumir cada vez mais aquele recurso, aquela rede e entrar ali. Então, no próprio documentário, eles falam, olha, existem centenas de designers que pensam como fazer aquilo que nem o Felipe tinha falado. É fácil, é atrativo, é intuitivo, ou seja, é feito de uma forma que as pessoas se sintam cada vez mais facilitado o acesso, tá? A questão toda é que vai chegar um momento que isso, da forma como é direcionado, a pessoa fica realmente, literalmente viciada no uso da tecnologia e, no caso, das redes sociais, né? E daí a volta ao ponto do que você estava comentando, o Felipe falou, eu sinto necessidade de me desligar um pouco, de poder respirar, de poder conversar com pessoas, mas assim, a reflexão que o Felipe fez, vamos supor, ele ainda ele tem um conhecimento, ele tem uma informação, ele estuda bastante, ou seja, ele tem o seu senso crítico, o seu poder de discernimento e reflexão mais elevado. Agora, a maioria de nós, a maioria das pessoas que vai entrar na rede, consumir e vai ser levada por aquele fluxo que foi desenhado para isso, elas muitas vezes não têm acesso ou disponibilidade de usar o poder do seu senso crítico. Então, o que a gente poderia pensar agora para não cair nessa questão da pessoa se sentir ou ser capturada nessa questão de ser viciada em acessar e ela não tem nenhuma, digamos assim, nenhum controle sobre isso ou nenhum, que nem você falou antes, eu preciso ter um objetivo, eu preciso ter um foco naquilo que eu vou fazer. Então, para evitar um pouco isso, poderia se utilizar uma coisa que nem o Felipe falou, dar um tempo para o aparelho, tipo, eu ter momentos de vamos supor que nem o viciado em drogas tem que fazer, abstinência, deixa de lado, desliga, bota para carregar, que nem o Felipe falou, ou seja, é preciso ter algumas atitudes comportamentais para dar um refresco nesse ciclo vicioso que esse ambiente me proporciona, para eu não chegar a um momento em que a pessoa está ali sem mínima noção do que está fazendo e somente capturada por aquele ambiente super facilitado, enriquecedor, enfim, porque tem uma questão da neurociência ali, quando a pessoa está tendo um prazer em fazer alguma coisa, e lá no documentário eles trazem uma analogia que eu achei bem pertinente, que é que nem a questão do caça-níquel, a pessoa vai lá, puxa o caça-níquel para ver o que vai dar, e essa expectativa de recompensa, ela gera dopamina, ativa o nosso sistema de recompensa, e aquilo gera um ciclo vicioso de prazer, e eu quero mais disso. Então, quando a pessoa faz um deslizamento, que nem eles falam lá, de tela para atualizar ali os feeds do Instagram, do Facebook, a pessoa está esperando uma recompensa, qual vai ser a próxima imagem que eu vou ver, qual vai ser a próxima notícia que eu vou ver. Então, essa estrutura que nós temos de funcionamento, ela é muito bem explorada por esse ambiente que nós estamos. Então, uma forma da gente lutar um pouco contra isso é se afastar um pouco. Mas para poder se afastar um pouco, para ter esses momentos tipo, ok, as redes, a tecnologia, ela tem um benefício, mas eu preciso saber usar isso. Mas para saber usar, eu preciso, que nem eu falasse antes, eu preciso ter um objetivo, eu preciso ter um foco. Por exemplo, se eu vou usar o celular, uma dica interessante seria assim, bom, eu, neste momento, outra coisa é chamar para isso, para atenção para o momento presente, para o que eu estou fazendo, qual é o meu objetivo ao entrar no celular? Eu vou entrar para pesquisar tal coisa, eu vou entrar para me comunicar com alguém, eu vou entrar para, enfim, eu tenho que ter um objetivo. Se a pessoa entra para usar o celular ou qualquer outro device, o aparelho, sem ter um objetivo, ele vai se perder, ele vai ser, digamos assim, guiado por todo aquele fluxo super bem estruturado que vai levar ele nesse sentido. Então, se a gente reforçar, se a gente desenvolver, se a gente der espaço para poder desenvolver o nosso foco no momento presente, a gente vai estar um pouquinho mais vacinado em relação ao uso daquele recurso, mas com um pouco mais de consciência, de controle. Eu estou no comando e não alguma coisa está me controlando, me comandando. Então, o professor
tinha falado antes sobre, ou vocês comentaram antes sobre educação digital. Sim, a gente precisaria ter educação digital, mas principalmente essa questão de se conhecer, de se perceber o que é que a gente está fazendo realmente, qual é o nosso foco, qual é o objetivo, e isso precisa ser desenvolvido. Agora, como desenvolver, que nem o Felipe falou, não existe uma resposta, uma receita de bolo para isso, mas o que é preciso incentivar é que as pessoas parem para pensar um pouco, parem para refletir um pouco, parem para ver o quanto que o uso do que ele está fazendo, qual é o resultado disso. A sua produtividade, ela está boa, ou ela está, vamos supor, numa questão de liderança, de empresa, de ambiente empresarial. Os funcionários estão menos produtivos, qual é o fator que está fazendo eles estar menos produtivos? Eles estão perdendo muito tempo na rede social, existe um grupo lá de trabalho, mas quando a pessoa entra no celular, em vez de fazer o grupo do trabalho, ela vai fazer outras coisas e acaba se perdendo. Quantas vezes nós entramos num aplicativo, no celular, com uma ideia na cabeça e daqui a pouco a gente vai fazer um monte de coisas e aquilo que a gente originalmente pensou, que era pesquisar sobre alguma coisa, não é o que a gente acabou fazendo. Então, a gente está tendo essa experiência a todo momento, em vários níveis de intensidade. Mas eu acho que é preciso ter esse olhar de desenvolver mais um pouco o olhar que a gente estava fazendo, olhar para dentro, no sentido de o que eu estou fazendo, onde está meu foco, né? Então, isso aqui vai, assim, 3 horas é pouco para a gente poder abordar tudo. Eu quero ir para as considerações finais e eu quero colocar algo que é importante também. Junto com as considerações finais, convidar para si seguramente uma segunda parte e dizer, vocês podem indicar, orientar a leitura de algum livro, como fez o Felipe, como referenciou o próprio Hector, como referenciou o próprio professor Daniel e como eu sei que o Dr. Márcio também poderá contribuir. Eu digo, o mundo é lindo, está um belo dia lá fora e nós faz um tempão que estamos aqui, sim. Então, talvez a gente precise aceitar também aquele não sei. Aquele não sei provocado pelo professor Daniel e com continuidade com o próprio Felipe. Assumir que numa hora a gente não sabe aquilo. Talvez seja mais respeitável, mais construtivo partir de um não sei para estar disposto a escutar no outro, na vivência do outro, na experiência do outro, no conhecimento do outro, a própria dúvida criativa que nos leve a uma melhor relação, a uma relação mais humana. Humanizar essa evolução. Doutor Márcio, vamos começar a roda de considerações finais. Vai o doutor Márcio, vai o Hector Nievas e fechamos com Felipe, ok? As minhas considerações finais são uma reflexão justamente falando sobre a liberdade de expressão, né, que eu acho muito importante, né, de fundamental importância hoje, a mídia, o jornalismo, né, e falar que as leis, elas tentam acompanhar essa evolução muito rápida da tecnologia e muitas vezes não consegue. O mundo vai mudando e as leis tentando se adaptar. O nosso Código Penal de 1940, hoje, enfim, já está bem defasado. Então, o tempo todo se promulgam leis para tentar se ajustar, principalmente a parte digital. Exemplo, em 2012, vou ser breve, em 2012, houve aquele episódio com a Carolina Dickmann, de roubarem uma foto dela ou informações e postarem na internet. Aquilo quantos anos ou quantas vezes já tinham acontecido, já tinha causado danos a muitas pessoas. O professor Hector, como bem sabe, os suicídios devido a isso, porque isso gerava
a possibilidade de uma indenização que é mínima, mas os reflexos perduram pela vida inteira. Uma vez a pessoa abalada psicologicamente, dificilmente ela consegue superar um trauma, um exemplo desse, causado pela internet, pelas redes sociais. Tivemos também a lei da pedofilia, que mudou inúmeros artigos aí com penas altíssimas para pessoas, alterou o ECA, para pessoas que divulgam, utilizam das redes sociais ou internet para, enfim, para crianças, enfim, adolescentes, né? E só para finalizar, em relação aos crimes contra a honra, só para esclarecer que realmente a liberdade de expressão ela é muito importante. Mas neste tipo de crime, é uma forma de conter aquelas pessoas que desejam prejudicar outras. Só para dar um exemplo, no crime de injúria, a pessoa xingar, enfim, atribuir qualidades negativas a uma pessoa em público, por exemplo, ou para a própria pessoa, causa muitos danos. Né? No caso de calúnia e difamação, existe uma coisa para esse tipo de crime que é a exceção da verdade. Ou seja, eu posso caluniar alguém, exemplo, eu posso falar que a pessoa cometeu um crime ou difamá-lo. Então, a pessoa pode me processar, mas eu provo que é verdade. Então, assim, e não vou ser penalizado. Então, assim, existem alguns detalhes, mas isso é só um resumo que é para falar que realmente a liberdade de expressão é muito importante, né? Mas que seja, não seja banalizada, que não seja para atacar, e principalmente nesse ano eleitoral, isso acontece, vai acontecer muito, um querendo denegrir a imagem do outro, e isso realmente o direito não permite. E é isso, eu acho que a educação digital para as nossas crianças, começando das nossas crianças, é fundamental. E obrigado pelo convite mais uma vez, hein, professor. Como diz o professor Hector, nós poderíamos ficar falando aqui durante o dia todo. Obrigado, doutor Márcio. Héctor Nievas. Já que não temos 3 horas, mas talvez 3 minutos, né? Uma coisa que a gente estava pensando é assim, a gente precisaria ter estratégias para lidar com essas coisas que, digamos assim, evoluem muito mais rápido do que a capacidade que a gente tem de acompanhar. Então, quando a gente estava falando antes, né, não tem volta. A tecnologia não tem volta, as redes sociais não tem volta, não tem como, a não ser que faça que nem o rapaz daquele documentário que ele promove no seu livro, desconecte-se de tudo e viva a vida, né? Tipo, desconecta que é a única maneira de ficar livre disso. Mas, ok, é uma utopia, mas é uma meta também que ele tem. Mas como a gente não tem como, digamos assim, não fazer de conta que isso não existe ou não entrar nessa sistemática existente, a gente tem que pensar em termos de qual o resultado que o uso das coisas está tendo na minha vida. Então, se a pessoa não puder parar um pouquinho para pensar qual o resultado das ações que eu tomo, ter esse nível de consciência, eu não vou poder fazer nenhum tipo de ajuste, correção, adaptação. E isso é uma das coisas que a gente, vamos supor, a tecnologia, as redes sociais, elas estão assim, muito anos-luz à frente da nossa capacidade de parar para pensar e refletir sobre isso. Então, o que a gente precisa é dar esse tempo para a gente pensar em termos de resultados, em termos de o que o uso das coisas, e não só a questão das redes sociais, está afetando, enfim, as consequências que isso está dando na minha vida. E a partir disso eu criei algumas estratégias, cada um vai poder pensar em estratégias melhores. O Felipe já falou de algumas suas, e cada um poderá achar a sua melhor, desde que pare para pensar sobre isso. Então, assim, é evidente que se a gente conseguir pensar em termos de o que eu estou fazendo e as consequências, isso já é o primeiro passo e isso pode dar uma chance da gente ter, digamos assim, um direcionamento melhor para a nossa vida. Obrigado, Héctor. Vamos, Felipe.
Considerações finais. Eu achei que a gente só ia agradecer a participação aí, mas o Márcio deu uma aula aí, o Hector também discorreu sobre assuntos interessantes. Eu vou ter que inventar algumas coisas para falar aqui. Aliás, Felipe, eu vou te dar letra, porque os outros dois amigos esqueceram do tema, certo? Eu disse, tem algum livro para indicar? Indiquem, por favor, certo? E aí, o Márcio não indicou, o Hector não indicou, então sobra para ti. Tu falou tanto de livros, e eu amo livros. Aliás, eu tenho um livro teu que eu espero que possa te encontrar para tomar um café e te devolver esse livro magnífico que é Homo Deus em Espanhol, certo? Sim. Sim. Tu tá com o meu Homo Deus, é por isso que eu não achei. Não lembrava desse detalhe. Fala, Felipe, bom, enfim. Livros que tu indique. Fala. Tá bom. Considerações finais, né? Não, livros. Eu só queria fazer um breve apanhado. Primeiro manda livros e depois manda as considerações. Tá bom. Se tem um livro que para mim é essencial, é o Factfulness. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse livro. Fala rápido. Tá? Mas esse livro aqui, ele é Hans Holling, ele morreu inclusive em 2017, é um médico, tá? E esse médico, ele viajava o mundo inteiro, trabalhou muito na África e tudo mais. E sempre que ele fazia palestras e conversava com as pessoas do Ocidente, do primeiro mundo, dos Estados Unidos e da Europa, todo mundo achava que existia o primeiro mundo, Estados Unidos e Europa, com qualidade de vida muito boa, e que o resto do mundo era uma merda. Que o resto do mundo as pessoas passavam fome, eram doentes e tudo mais. E esse livro mostra que mesmo a América Latina, a Ásia, a Oceania, a África, a qualidade de vida em média das pessoas é muito boa. Óbvio que existem exceções, mas essas exceções, elas são de comunidades pequenas, de situações muito específicas, de zonas de guerra no meio da África e tudo mais, mas em geral, a vida das pessoas é muito boa e que a qualidade de vida que a gente tem hoje, ela é melhor do que os reis do final da monarquia, né? A questão de 200 e poucos anos atrás. Então, esse livro aqui, ele nos traz um otimismo bem legal, mostra que a gente está no caminho certo, que as coisas estão melhorando. Curiosamente, ele critica bastante, de certa forma, critica o jornalismo, porque a gente tem a impressão que o mundo é pior hoje, porque a gente só vê notícia ruim. Deixa eu fazer uma defesa. Deixa eu fazer uma defesa. Numa hora, Felipe, numa hora tu falou maravilha do jornalismo, certo? Que é uma oportunidade o jornalismo. Então, corrige aí, manda que o jornalismo ruim é o problema, certo? Porque nós acreditamos que fazemos jornalismo bom, certo? Eu não acho que as duas coisas elas são contraditórias, tá? O que eu acho é que é o seguinte, ó, que as redes sociais que a gente tem hoje, a forma como a gente está encarando as notícias, é uma oportunidade para o jornalismo se estabelecer como uma fonte confiável de informação. Agora, em geral, o que vira notícia é o extraordinário, são as coisas fora do comum. Então, eu dei exemplo essa semana. Aqui em Gramado, nascem, sei lá, 1.000 crianças por mês. E tá tudo certo com elas, todas nascem com saúde, todas são vacinadas e tudo mais. Agora, daqui a pouco, porque uma criança morreu, digamos assim, ou teve alguma complicação e tudo mais, isso vira notícia. Só que se a gente voltar 50 anos atrás, esse número seria muito maior, né? Então, o extraordinário hoje é notícia. Só que, na realidade, no cru, né, eu como engenheiro, como formação, né, de técnico, de exatas, para mim, os números consistentes, né, os números reais da situação do mundo, eles são muito bons. E a gente, obviamente, tem que hoje trabalhar e tratar essas exceções do que acontece de errado, e não achar que está tudo errado, tá? Essa é a impressão que o livro dá e prova isso por 250 páginas. Mas eu tenho falado de livro porque uma das minhas missões de 2020 era ler 2 livros por mês. Isso é algo que eu nunca tinha feito. Eu livro normalmente um por mês, um a cada 2 meses. E uma resolução de 2020 que eu estou conseguindo cumprir. Então, para mim, 2020 tem sido um ano positivo. E com a pandemia melhor ainda. Mas com a pandemia tem mais tempo para ler, né? É verdade. Agora, só para dar um apanhado rapidinho sobre o assunto que a gente está falando, tá? As redes sociais, elas são um assunto que vai estar cada vez mais em pauta, é um assunto
que permeia a vida de todo mundo. Só que eu brigo diariamente para entender uma coisa, que é o seguinte: a gente tem que se preocupar com as coisas que a gente pode controlar. E existem coisas que a gente não pode controlar, que é como essas redes sociais funcionam e como as outras pessoas reagem a elas. Então, a gente discutir como as redes sociais deveriam ser, ou o que elas deveriam fazer, a gente pode ter a opinião que a gente quiser, que não vai mudar nada. Pelo menos não num curto, médio prazo. Então, o que a gente pode controlar é a nossa resposta ao que acontece em relação a ela, né? Tirando vantagens dela, se afastando quando a gente acha que ela causa algum tipo de dano, que ela causa algum tipo de mal. Então, o que a gente pode controlar é a nossa né, a resposta a ela, e não realmente como ela deveria ser. Então, eu tento me afastar um pouco e tento não me estressar e não pensar muito sobre assuntos que eu não posso controlar. Então, essa é a minha visão em relação às redes sociais. Agora, o que eu tento um pouco é controlar como a minha namorada encara as redes sociais, como a minha família encara as redes sociais, como meus amigos encaram as redes sociais. Isso a gente tenta, de alguma forma, influenciar. Mas que isso vai continuar existindo, que essas empresas ganham muito dinheiro, elas não vão abrir mão do quanto elas ganham pelo bem da sociedade. Isso é uma ilusão, a gente achar que isso vai acontecer. Então, eu procuro não me estressar, né, em relação às redes sociais. E aí o Márcio, como advogado e como entendedor muito maior da questão dos crimes da honra do que eu entendo a importância delas, Márcio, e eu acho que tu tem total razão em defender elas. Agora, a gente tem que entender que, pelo fato delas existirem e serem tão acessíveis e tão subjetivas como elas são, existe um exagero de exploração delas. Então, hoje, qualquer tipo de assunto, qualquer tipo de situação, as pessoas acabam indo por esse lado, explorando isso, causando pesos enormes no nosso judiciário, causando custos enormes para as pessoas, porque elas também têm custo de defender, por questão de opinião. Então, a gente tem que parar de dar valor para a opinião dos outros. Essa é a minha primeira opinião. Né? É a minha opinião, ou seja, não precisa dar... Mas a minha opinião é que a gente tem que parar de dar valor para a opinião dos outros e se preocupar com o que é fato, com o que é verdade, cuidar da nossa vida. A gente está vendo aí, né? Eu procurei rapidinho aqui alguns exemplos e não quero ficar enchendo, mas a gente vê humoristas sendo processados por piada. É um absurdo, assim, umas coisas inacreditáveis, né? O humor tem que fazer a gente pensar e não tem que fazer a gente querer prejudicar as outras pessoas, né? Ou pelo menos processar elas. A gente tem que lembrar uma questão aí que rolou no Roda Viva alguns dias atrás, de que indagaram aí um humorista de como é que ele defende o socialismo, sendo que não existe humoristas em Cuba, não existe humoristas, né, na Coreia do Norte, enfim. Por quê? Porque a gente só faz piada quando a gente tem liberdade, e essa piada ela tem que ir contra o status quo. Então, a partir do momento que tu faz uma piada, que tu faz um humor, que tu expressa uma opinião que vai contra o status quo, e tu tá sujeito a ser processado, ser preso, ser multado, ser prejudicado em relação a isso, esse crime contra a honra, ele tem que ser melhor, né, pensado. Só isso que eu acho que tem que ser organizado em relação a isso. Tá, Márcio? Não acha que eu sou contra a tua opinião, não. É só esse exagero aí. Mais 2 horas de debate aí. Meus amigos, meus queridos seguidores do programa, o nosso programa hoje chegou ao fim. Lucas Brito, se está por aí, pode ir marcando o finalzinho. Eu agradeço a participação de todos. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Tomás. Muito obrigado, Héctor. Muito obrigado, Lucas. E até nosso próximo programa. Curtam lá, que fora está um dia maravilhoso, certo?